Ok, Tigrada, agora é o seguinte, eu queria trabalhar com vocês um pouquinho sobre fração geratriz. Trabalhar com fração geratriz. Pitágoras falou, qualquer número racional pode ser escrito na forma de fração. Então, se eu tenho um decimal exato, qualquer decimal exato eu consigo escrever na forma de fração. A gente sabe que depois da vírgula, a vírgula separa as casas inteiras das casas decimais. Então eu tenho aqui a parte inteira, unidade, e depois da vírgula a primeira casa é décimo, a segunda é centésimo e milésimo. Nesse número aqui eu tenho 3 na casa dos décimos. Seria a mesma coisa que escrever 3 décimos. Nesse número aqui eu tenho 1,47, uma unidade, a vírgula 4 décimos, 7 centésimos. Estou falando de centésimos, aqui eu teria 147 centésimos. Quando tenho um decimal exato, tu pode simplesmente ver o seguinte: quantas casas decimais tem o número? Uma casa após a vírgula, coloca só um zero embaixo, fica 10. Nesse eu tenho duas casas decimais, representa centésimo, são 2 zeros, centésimo. Nesse caso, eu tenho 3 casas decimais, eu vou colocar 1 e 3 zeros. Isso aqui representa milésimos, certo? E agora, esquece a vírgula de cima. 2.398 milésimos é a representação na forma fracionária desse número aqui. Mais um exemplo, eu tenho esse número com 4 casas decimais, coloca 1, 2, 3, 4 zeros embaixo. E agora o número sem a vírgula fica 251,486. É assim que a gente transforma decimal exato em fração. Agora, se eu tenho uma dízima periódica, a dízima periódica é um número que tem um número decimal, só que na parte decimal dele eu tenho infinitas casas, por isso é dízima, mas é periódica quando tem um algarismo ou conjunto de algarismos, que é chamado de período, sempre se repetindo. Aqui eu tenho 1,357, depois 8, 8, 8, 8, 8, 8 sem parar. Vou dizer que 8 é chamado de período. Esse número aqui, 0,25, 25, 25, são infinitas casas, é uma dízima, mas ela é periódica, porque tem um período, no caso que é 25, que se repete sem parar. E aqui eu tenho o número 2,3471, 471, 471. O 471 aparece infinitamente na parte decimal do número, então isso são dízimas periódicas. Como é que eu transformo uma dízima periódica em fração? O primeiro tipo de dízima que eu vou mostrar para vocês é mais simples, 0,44444. Sugestão, circula o primeiro período que apareceu ali, 4. Então vai representar da seguinte maneira: o período 4 é o numerador. E depois embaixo eu vou colocar o algarismo 9. Quantos 9? O 9, por que eu vou colocar o 9? Quantos 9 eu vou colocar? Se o período tem uma casa só, eu coloco 1 vezes 9, 4 nonos. Pode testar na calculadora, 4 nonos. Vocês sabem que 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos. Se eu quero encontrar uma fração que dê 0,44444 é um número maior que 0,4, eu tenho que conseguir um número maior que 4 décimos, certo? Se eu tivesse que representar isso aqui, por que fica 4 nonos? Se eu quero encontrar um número maior que 0,4, eu tenho duas alternativas para começar. Ou eu vou tentar com um numerador maior, para dar um número maior aqui, ou um denominador menor. Se eu trocasse aqui por 5 décimos, daria 0,5. Não, não é. Se ao invés de aumentar o numerador eu diminuísse o denominador de 10 para 9, testa, vai ver que vai dar 4 nonos. Outro exemplo, esse aqui, circula o período. O período é 8. Então, o período eu escrevo no numerador e embaixo eu vou colocar 9 embaixo. Se o período só tem uma casa, 9 embaixo, pronto, estou representando, vocês podem testar. Aqui, o período nesse caso é 73, 73, 73, 73. Nesse caso, coloco o período no numerador. Só que como o período 73 tem duas casas, eu coloco 2 9 no denominador, eu vou encontrar esse número decimal, certo? Aqui um exemplo,
quando eu vou representar uma dízima periódica, às vezes aparece com 3 pontinhos indicando que vai continuar infinitamente, às vezes aparece com uma barra representando o período. Essa barra indica que aquele algarismo, o conjunto de algarismos embaixo da barra, se repete infinitamente. É a mesma coisa que escrever 419, 0,419, 419 e assim vai. Então, para escrever isso na forma de fração, se o período tem 3 algarismos, vão ser 3 noves no denominador. E o período 419 eu escrevi em cima, então é assim que a gente representa. Fazer um tipo agora um pouquinho mais complicado só. Diferente dos outros, eu tenho aqui a vírgula, eu tenho um período, só que entre a vírgula e o período eu tenho alguns zeros. Nesse caso, como é que eu faço? Circulo o período, o que se repete aqui é o 5 sem parar. O 0 só se repetiu até aqui. Depois agora o 5 que se repete sem parar. Se o 5 é período, 5 no numerador. O período tem uma casa, apenas um 9 embaixo. Mas entre a vírgula e o período, haviam 2 casinhas aqui, eu coloco 2 zeros embaixo. Vamos ver mais um exemplo. O período, o que se repete, é sempre o numerador. O período tem 2 casas, 2 noves no denominador. Sempre tu vai colocar um número de noves no denominador equivalente ao número de algarismos do período. Só que nesse número, para completar, entre a vírgula e o período, eu tinha 1, 2, 3, eram 3 casas. Eu vou colocar 3 zeros no denominador. E esses casos que eu coloquei, sempre que for 0, período é mais fácil. Se for 0,000, alguns zeros de período, só muda a questão dos zeros no denominador. Agora, esse número aqui não é zero. Esse aqui começa uma parte que não tem nada a ver com o período, depois começa o período aqui. Tem algumas maneiras diferentes de resolver. Eu vou ensinar uma que é a seguinte. Circulo o período. E agora eu vou fazer o seguinte. O numerador vai ser uma subtração. Eu vou pegar o número formado por todos os algarismos até o período. Se o período é 8, eu vou pegar 1478 menos os algarismos antes do período 147. Se eu fizer essa conta, eu vou encontrar o numerador. E o denominador? Se o período só tem uma casa, eu coloco um 9 embaixo. Se entre a vírgula e o período são 2 casas, eu coloco 2 zeros embaixo. Então, se eu continuar, se eu fizer essa subtração aqui, dá 1.331.900 avos. Não entendi. Não tem problema, eu explico, dou mais um exemplo. 3,45 2,345676767 não para nunca. Circula o período, no caso, 67. Vamos pegar todos os algarismos para o numerador, é uma subtração. Vamos pegar todos os algarismos até o período, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos os algarismos antes do período, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. E no denominador, eu só vou colocar noves e zeros. Quantos noves? 2, porque tem 2 casas no período. Quantos zeros? 3, porque são 3 algarismos entre a vírgula e o período. Nesse caso, daria 232.222 sobre 99 mil. Até tu poderia simplificar essa fração, dá para dividir em cima e embaixo por 2, por exemplo, mas aqui eu já consegui encontrar uma fração geratriz, pode ser simplificada, certo? Então, sempre para encontrar a fração geratriz de um número, vou colocar mais um exemplo aqui, 20,4562562562562. Então, sempre fazemos o seguinte, vou começar com o denominador agora. O que está se repetindo? Qual é o período aqui? 562. Se tem 3 algarismos, os 562, 3 noves embaixo.
Entre a vírgula e o período só tem uma casa? 1, 0. Eu já descobri o meu denominador. O meu numerador vai ser uma subtração. Todos os algarismos até o período menos os algarismos antes do período. Agora só tenho que fazer essa subtração. Eu tenho 204.000, então tem 204.562 menos 204. Dá 8, dá 5, dá 3, 4, 0, 2, 204.358.